Após a vitória sobre a equipe do Cruzeiro, o Internacional se reapresentou no CT Parque Gigante. Teve novidades positivas e retornos importantes que vêm, inclusive, após ganharem a medalha de ouro no Pan-Americano no Chile. Nico Hernandes está sendo reavaliado e pode estar à disposição de Eduardo Cudê para a partida de quarta-feira contra o Fluminense no estádio Beira-Rio. Outro que está se recuperando é o Hugo Mário. O lateral direito espanhol entra na fase final da recuperação após lesão muscular que teve na coxa esquerda. A gente fala também a respeito das promessas, as primeiras feitas pelo presidente Alessandro Barcelos, pensando em uma possível reeleição para os próximos 3 anos no Internacional e quais os focos de contratação que ele terá caso seja reeleito já para a próxima temporada. A gente fala também a respeito dos jogadores do Atlético Mineiro que estão em clima inviável a partir de um protesto feito pela torcida e que podem parar no Internacional. E a reclamação de Nicão. O meia do Cruzeiro fez duras acusações ao Internacional, afirmando que o time pratica antijogo. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 6 de novembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta segunda-feira. Vamos começar falando a respeito do treinamento nessa tarde. Eu estive por lá e acompanhei o início da atividade comandada pelo técnico Eduardo Cudê, pensando na preparação para enfrentar o Fluminense. Quarta-feira, às 7 horas da noite, pouquíssimo tempo de preparação para o Internacional para esse jogo. O calendário está apertado de fato no Campeonato Brasileiro nessa reta final e os jogadores foram programados para trabalhar. Algumas novidades importantes, tá? Obviamente, jogadores titulares e que atuaram a maior parte do tempo contra o Cruzeiro ficaram na academia, enquanto os reservas fizeram um trabalho, a gente pôde acompanhar um trabalho inclusive de finalização no gramado do CT Parque Gigante, tá? Nico Hernandes voltou a treinar. Ele que ficou de fora da partida contra o Cruzeiro por dores no joelho direito, ele voltou a treinar, ele tinha uma bandagem no joelho direito, tá? E ele está sendo reavaliado. Se amanhã treinar normalmente, vai para o jogo na quarta-feira contra o Fluminense. Inclusive, a tendência é que ele vá para o jogo como titular contra a equipe do Fluminense, caso ele tenha condições. Outras situações importantes desse treinamento. O Inter teve o retorno de 2 jogadores que estavam com a seleção brasileira sub-23 no Pan-Americano do Chile e que ganharam a medalha de ouro do futebol no Pan-Americano. O Tauan Lara e o Matheus Dias. O Tauan Lara já treinou normalmente ao longo dessa segunda-feira. Já o Matheus Dias, ele veio um voo depois do Tauan Lara. E como o voo dele chegou depois, ele acabou ficando na academia. Não trabalhou com os demais jogadores. Já o Tauan Lara, este sim, participou normalmente da atividade, mas tanto o Tauan Lara como o Matheus Dias já ficam à disposição do técnico Eduardo Cudê para a partida de quarta-feira contra a equipe do Fluminense, tá? Provável time do Inter para esse jogo. Rocher no gol, Bustos, Vitão Mercado, Nico Hernandes na lateral esquerda é a tendência. Meio campo de Johnny, Arangues, Maurício, Wanderson na frente, Alan Patrick e Ener Valencia. Esse é o time do Inter para encarar a equipe do Fluminense nessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, tá? Uma outra notícia importante, o Hugo Malho esteve no gramado do CT Parque Gigante já iniciando um processo de recuperação. Ele está há 2, 3 semanas afastado em função de uma lesão muscular que teve na coxa esquerda. Já está na fase final de tratamento dessa lesão. Mais 1 ou 2 semanas o Hugo Malho deve voltar. A equipe do Internacional volta à disposição, a ficar à disposição do técnico Eduardo Cudê, ele que é um cara importante para elenco, pode jogar como zagueiro, pode jogar como lateral direito, e o Cudê confia bastante no Hugo Malho, então é importante o retorno do lateral direito espanhol. Eu quero falar agora a respeito de novo, eleições, mas sobre as intenções que o presidente Barcelos tem de reforços do elenco colorado para a próxima temporada, caso ele seja reeleito. A gente vem falando bastante sobre os movimentos trazidos pelo Roberto Melo, que está um passo à frente no sentido de campanha, porque já lançou candidatura oficialmente, fala mais sobre campanha e promessas, promete trazer o Sonda, promete trazer jogadores para grupo, e aí, obviamente, tem saído mais notícias em relação ao Roberto Melo. Mas agora começam a surgir as informações relacionadas ao que pensa o presidente Alessandro Barcelos sobre necessidades do Inter, por exemplo, para a próxima temporada. As primeiras promessas, as primeiras ideias do presidente Barcelos de contratações, de investimentos, pensando no ano de 2024, caso ele seja reeleito, tá? E o que foi dito nos bastidores é que o objetivo principal de Barcelos para a próxima temporada é a contratação
de um centroavante. Barcelos compactua com a ideia de que Ener Valencia precisa de um cara para jogar ao lado dele, de um camisa 9, um definidor, para formar uma dupla de ataque ao lado de Ener Valencia. Essa é uma convicção da direção, que houve isso provavelmente também da comissão técnica, e a gente sabe que se o Barcelos for reeleito, a chance do Koundé ficar é muito grande. Portanto, esse é o principal objetivo de Barcelos para o grupo de jogadores caso ele seja reeleito. Mas ainda existem outras 3 posições que Barcelos pretende contratar. Além do camisa 9, deve-se buscar um volante a nível de titularidade, porque o Johnny está saindo agora no final do ano. Um zagueiro para brigar por titularidade com o Vitão, com o Mercado, um cara desse nível. E um meia para poder substituir o Alan Patrick, para poder substituir o Maurício, um meia de qualidade que possa brigar por espaço também no time titular. Essas são as 4 contratações que Barcelos entende que o Inter precisa fazer. Um centroavante, essa é a prioridade, um centroavante, um camisa 9, um definidor, um artilheiro, um outro jogador do nível do Ener Valencia, mas para camisa 9, um primeiro volante, um zagueiro e um meia. Essas são as obsessões, esses são os objetivos da direção do Internacional no mercado de transferências, caso essa atual gestão ela seja reeleita, tá? Vai tirar dinheiro da onde? O ano que vem deve ser um ano melhor do ponto de vista financeiro, porque tá vendendo o Johnny, pode vender o Maurício, vai ter 109 milhões vindo da Liga Forte do Futebol, o Inter arrecadou uma grana interessante relacionada à premiação de Copa Libertadores da América, então se entende que no ano que vem vai poder existir um maior investimento. E essas são as pretensões de Barcelos para contratações, tá? Na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a lista de jogadores colocados pela Galoucura, que é a torcida organizada do Atlético Mineiro, que pediu a saída de 10 jogadores do elenco. E eu falo sobre esses 10 jogadores, sobre quais deles serviriam para o Internacional. Lembrando que todos esses 10 trabalharam com o Eduardo Cudê no Atlético Mineiro. E passando a lista, a gente tem um nome que cairia como uma luva, no elenco do Internacional, um meia, que poderia ser um reserva para o Maurício, um cara para brigar para o espaço nessa função, um zagueiro que pode interessar Eduardo Cudê e um volante. Dentro dessas ideias também do Barcelos de contratação para a próxima temporada, talvez ali na lista do Galo a gente consiga encontrar 3 jogadores, tá? É só clicar nesse link aqui para assistir esse vídeo que eu falo sobre os jogadores que estão brigados com o que a torcida do Galo, parte da torcida do Galo quer que saia do time, tá? Por último, gente, eu quero falar a respeito de uma declaração que o Nicão, meia do Internacional, concedeu para a Rádio Itatiaia, depois do jogo do Cruzeiro contra o Internacional. E o Nicão fez duras críticas ao time do Internacional, fez duras críticas ao Inter, tá? Questionado sobre a derrota do Cruzeiro, abre aspas para Nicão. Difícil falar. No primeiro gol estávamos melhor na partida e tomamos o gol. E aí o time deles entra no retrato que é o futebol brasileiro hoje mundialmente. Muita cera, jogo muito parado, muitos minutos corrido, e isso dificulta. Todas as equipes que estão na frente usam desse fator. E a gente precisa mudar urgentemente o nosso futebol. Por isso que o futebol brasileiro está em declínio. Todo mundo achando que é muito bom e o futebol brasileiro ficando para trás. Críticas duras do Nicão, tá? Mas vou dizer, eu não vi isso no jogo. Acho que é muito mais uma reclamação de quem perdeu, de quem estava de cabeça quente. Não achei justa esse tom do Nicão, mas ele fez a reclamação dele em relação ao time do Eduardo Cudê, disse que o time se jogou no show. Eu sinceramente não vi isso, tá? Pra fechar, gente, vamos falar de KTO. Vocês viram que na hora da dupla KTO eu fiz uma odd maluca, tá? Que é empate em Borussia e Newcastle, vitória do Young Boys contra o Manchester City e vitória do Braga contra o Real Madrid. Essa odd deu 1.001. E eu vou levar. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!